2019 não foi fácil pra ninguém. O que teve de gente surtando, tendo crise de ansiedade, depressão, insônia, não foi pouca coisa não. Mas por outro lado, eu imagino que deve ter sido um ano de muito amadurecimento pra muita gente, da mesma forma como foi pra mim. Por isso eu resolvi preparar este vídeo para fazer uma retrospectiva 2019, mas não de todos os acontecimentos, porque isso seria humanamente impossível, mas do meu trabalho aqui no canal, nas redes sociais com vocês, que acaba esbarrando em vários desses acontecimentos. Essa vai ser uma forma da gente relembrar alguns assuntos importantes, assim como me permitir fazer uma autocrítica sobre o meu trabalho aqui com vocês ao longo deste ano insano que foi 2019. 2019 foi marcado como o primeiro episódio da presidência do Jair e por isso eu acho importante que a gente volte um pouquinho para poder contextualizar o assunto. Em outubro de 2018, durante as eleições, eu lancei um vídeo bombástico aqui no meu canal para explicar um pouco das táticas da Cambridge Analytica, empresa voltada para manipulação de votos por meio de um sistema de propaganda pelo aparelhamento das redes sociais. Ainda é cedo para afirmar o quanto ela atuou aqui no Brasil, mas sabemos que um dos seus fundadores, o Steve Bannon, forneceu dicas de campanha para a família do Jair, assim como passou a ter influência dentro do governo, fornecendo, por exemplo, diretrizes para a situação Brasil-Venezuela, assim como até na elaboração do texto que foi apresentado pelo Jair na ONU. O Ernestinho, vai lá nos Estados Unidos, conversa um pouco com o Bannon pra gente saber como é que a gente vai orientar aqui o Brasil contra o marxismo cultural, mas ó, sem ideologia, hein? As táticas da Cambridge Analytica ainda são bastante obscuras e há quem diga que eles seriam apenas charlatões. Mas levando em consideração o desenrolar dos fatos e a gravidade das acusações, eu prefiro apostar alto para não correr o risco de me surpreender. Resumindo bastante, parte da tática consiste em afogar as redes sociais com informações enviesadas, memes, propaganda política disfarçada de jornalismo para criar um cenário de confusão dentro das redes e facilitar que essas pessoas sejam manipuladas para alguma situação específica. Eu confesso aqui que eu também fiquei confuso no final de 2018. Para cada fato que as pessoas tinham, existiam 3 narrativas divergentes para relativizar aquele fato. E aí, se você não for cético, não tiver uma habilidade básica de pesquisa, você vai permanecer confuso, sem saber no que acreditar. Ah, quer saber, cara? Se tá todo mundo falando uma coisa diferente, então eu vou decidir que quem tá certo é quem já concorda comigo, porque assim não vai ter chance de eu me estressar. O acesso à informação que as redes sociais permitiram acabou gerando o fenômeno conhecido como pós-verdade, que é a relativização do que nós entendemos por verdade e a elaboração de novas supostas verdades. A Terra é plana, ó, nós fizemos um experimento científico. O problema é que esse fenômeno está sendo propositalmente impulsionado nas redes sociais para manipular a percepção de verdade das pessoas para fins totalmente políticos. Por isso, a primeira reflexão que você precisa fazer para sair de toda essa confusão proposital pô, cara, tá complicado isso daí, ó. Um fala que aquilo ali é verdade, aí o outro fala que não, que aquilo é a verdade. O que afinal é a verdade? Por isso eu dediquei em torno de um mês do final de 2018 para preparar para vocês um vídeo de mais de meia hora justamente para causar uma reflexão em torno do que será essa tal da verdade. E qual a melhor forma da gente filtrar, criticar e absorver informações de qualidade quando todos dizem ter a verdade. Além disso, é importante compreender como que o monopólio da verdade anda de mãos dadas com o autoritarismo e por isso eu peguei firme nas críticas ao governo, assim como no período da ditadura militar, pois já haviam indícios na época de que eles estariam com interesse de fazer um revisionismo histórico para modificar a verdade sobre a ditadura. O vídeo já está aí passando das 100 mil visualizações, então se você ainda não viu, tá confuso com a pós-verdade, quer refletir sobre o assunto, corre lá porque o vídeo está show! Nós estamos perdendo o controle das coisas. É melhor nós pensarmos em alguma forma de atrair o povo novamente para a verdade. Então, após refletir sobre a verdade, o próximo passo seria dar atenção ao protagonista de 2019. Senhoras e senhores, eu lhes apresento a mentira. Como o meu palpite era que o estilo de campanha e de comunicação do Trump seria importado para o Brasil, eu já antecipei que eles fariam de tudo para criar e alimentar um universo de narrativas paralelas baseadas na maior parte das vezes na mentira ou em meias verdades. Por isso eu fiz um vídeo para explicar como que a mentira, uma ferramenta poderosíssima usada e abusada ao longo de toda a nossa história, seria ainda mais potencializada graças ao desenvolvimento tecnológico. Essa inundação proposital de notícias falsas, bastante comum em países autoritários, identificado especialmente na Rússia, recebeu o nome de Firehose of Falsehood. Eu dediquei um trecho considerável do vídeo para analisar as táticas, o seu funcionamento, um pouco da psicologia por trás, assim
Assim como trazer alguns exemplos de casos onde narrativas falsas inteiras foram fabricadas e aplicadas na Rússia, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, bem diante dos nossos olhos. O vídeo tá chegando aí aos 90 mil visualizações e fica de recomendação para quem ainda não assistiu. Esse jornalismo no Brasil aí é fake news. Esse estudo científico aí, isso aí também é fake news. Mídia internacional, tudo fake news. A verdade tá toda aqui no meu Twitter. Lembrando que em todos esses vídeos que eu produzo, eu sempre deixo uma lista extensa de pesquisa com as referências utilizadas na formação desses roteiros. Assim vocês podem voltar nesses vídeos sempre que quiser para consultar essas listas de pesquisa e se aprofundar ainda mais nos assuntos. E aqui vai uma autocrítica minha em relação à abordagem utilizada nestes vídeos. Eu percebi que muita gente ficou irritada comigo, mas não só por eu estar fazendo críticas ao governo, mas pela forma como essas críticas foram feitas. E eu concordo aqui com vocês que eu me exaltei um pouco, mas isso tem uma razão. Eu pensei que se eu demonstrasse para vocês que eu realmente estava preocupado com as coisas que eu estava dizendo, as pessoas levariam as minhas críticas mais a sério. Porém, eu percebi que isso gerou um certo bloqueio em algumas pessoas que iam para a seção de comentários já para revidar, sem nem compreender o que eu estava dizendo. Como eu disse, esse ano não foi fácil para ninguém e eu confesso que eu perdi um pouco a medida em alguns momentos mesmo. Por isso eu peço desculpas aos que se sentiram negativamente atingidos em algum momento e garanto que vou tentar dar uma maneirada na abordagem daqui para frente. Até o dia que eu vou ficar puto e vou sair xingando vocês de novo, porque vamos combinar que ninguém é de ferro e nem sempre vocês me ajudam, né? Slow, seu analfabeto, não tem problema destruir tudo não. Você tá influenciado pela extrema imprensa, seu nazista de esquerda. Eis que eu tirei uma semaninha para viajar enquanto refletia sobre qual seria o próximo roteiro do canal. Eu pensei que, como as pessoas estavam confusas devido ao crescente cenário da pós-verdade, muitas delas estariam desejando um objetivo concreto, sólido, um sentido para suas vidas. Por isso eu resolvi propor um desafio para vocês e inserir ele no vídeo O Desafio da Humanidade, que sinceramente entra facilmente nos top 5 do canal. Esse vídeo, cara, é uma verdadeira viagem científica. Desde o surgimento do universo até os dias de hoje, analisando a escala geológica, o tempo, a evolução e vários outros elementos importantíssimos para que vocês possam compreender o desafio que eu propus. Se você ainda não assistiu, corre lá que eu te garanto que vai valer a pena. Nossa, cara, mas é muito tempo, cara. Dói só de pensar. Realmente, cara, mas eu vou te falar, hein? Quando a gente entende... Em seguida eu fiz um vídeo patrocinado sobre inglês, onde eu aproveitei a oportunidade para dar ótimos argumentos para vocês se esforçarem a aprender uma segunda língua, e se for inglês, melhor ainda. Além de ampliar as suas capacidades cognitivas, ainda vai facilitar a sua vida intelectual e social de uma forma absurda. Alright! Já no dia 31 de março, como previsto, o governo passa vergonha querendo comemorar o aniversário da ditadura militar. Não só isso, como membros do governo, como o chanceler Ernesto Araújo, né, que nada mais é do que um conspiracionista aluno do Olavo de Carvalho. Olha o pleonasmo! Negam o fato afirmando erroneamente que nunca houve uma ditadura no Brasil. Como eu já estava antecipando que isso fosse acontecer, eu resolvi seguir as instruções do presidente e preparar um vídeo para vocês, como por exemplo, se foi de fato uma ditadura ou não, entre várias outras merdas que não podem ser abafadas ou esquecidas em um momento tão crítico da nossa política. Caralho, que porra foi essa, cara? Isso aí são os atos institucionais do governo, cara. Tem acontecido com uma certa frequência. Cuidado pra não te acertar, hein? Em abril saiu um estudo com a descoberta do Homo luzonensis, uma nova espécie da linhagem humana descoberta numa caverna lá nas Filipinas. Claro que eu aproveitei a oportunidade para falar um pouco sobre as outras linhagens humanas que nós temos conhecimento, as evidências de cruzamento genético entre elas, porque eu acho esse assunto incrível, já que nós estamos falando da essência da nossa história evolutiva e dos nossos parentes mais próximos. Mais especificamente, eles adentraram um local conhecido como Caverna de Calau e foram analisar as camadas estratigráficas em busca de fósseis e pistas sobre que tipo de vida já havia habitado essa caverna no passado. Pouco tempo depois, um grupo de senadores resolveu se juntar para reverter uma decisão do STF de proibir a produção e distribuição do amianto, que é uma substância cancerígena em território nacional. A ideia era se aproveitar da fragilidade política do momento e garantir que a mineradora Minasul pudesse continuar extraindo o amianto. O detalhe é que essa empresa financia um lobby gigantesco com um monte de pseudocientistas distorcendo fatos e dados para tentar passar a ideia de que não tem problema nenhum, de que a extração do amianto é um processo 100% seguro. Mas que absurdo, cara. Os funcionários nem entram em contato com amianto. Isso aí é besteira. Por isso eu fiz um vídeo para rebater boa parte destes argumentos, apresentando estudos sérios sobre o assunto, e deixei claro que, além de não existir nenhum nível seguro de contato com o amianto, há estudos também demonstrando
mostrando que a economia sofre pouco impacto com a substituição dessas empresas por outras que utilizam outros materiais. Então a única desculpa para continuar com esse negócio é de poucos, à custa dos seus funcionários. E por curiosidade, o Intercept lançou na semana passada uma reportagem revelando uma fraude com médicos comprados pela empresa para falsificarem diagnóstico dos funcionários. E eles, ao invés de revelarem que os seus pacientes estavam doentes por consequência do contato com amianto, colocavam no diagnóstico que a doença era causada pelo uso do cigarro ou alguma desculpa semelhante. Então, para quem ainda tiver dúvidas sobre o assunto, é só ir lá assistir porque o vídeo ficou foda. Ah, o quê? O quê? Amianto? Ah, isso aí é papo furado, cara. Amianto não faz mal nenhum, não. Isso aí foi coisa que inventaram aí para poder controlar nossas indústrias. O pessoal tem problema de pulmão porque fica lá trabalhando e fumando, aí acaba tendo problema de pulmão. Mas o amianto não tem nada a ver com isso. A PNAS lançou um artigo muito interessante fazendo uma correlação entre o aquecimento global e a desigualdade econômica mundial. Eles utilizaram modelos climáticos que simulam o clima do planeta tanto para o passado quanto para o futuro e compararam com os dados econômicos dos mais diversos países para estimar o impacto na economia sofrido graças a mudanças climáticas. O estudo sugeriu que o aquecimento global foi responsável por um aumento de cerca de 25% na desigualdade econômica mundial, apresentando dados específicos para vários países, incluindo o Brasil. Eu fiz um vídeo para falar sobre esse assunto e já aproveitei a oportunidade para apontar alguns dos estragos feitos, como o ciclone que atingiu Moçambique, matando um monte de gente e gerando um prejuízo em infraestrutura de cerca de $1 bilhão para o país. Assim como o caso de poluição lá na China e previsões de enormes prejuízos para os Estados Unidos nas próximas décadas, caso o governo não leve a sério os estudos sobre os impactos do aquecimento global. O vídeo ficou muito legal, a lista de referências está muito boa e está lá no canal para quem quiser assistir. Ah, que clima o quê? Isso aí é besteira, deixa que a próxima geração se preocupa com isso. Em 2019 também ocorreu o relançamento do Science Vlogs Brasil, uma rede de canais de divulgação científica aqui no YouTube como selo de credibilidade para garantir a vocês que as informações que vocês estão entrando em contato e absorvendo seja de qualidade. Hoje o selo já conta com cerca de 50 canais e se você quiser investir na sua educação, o que eu recomendo bastante, acessem o canal do Science Vlogs Brasil e se inscreva nos canais membros para estar sempre recebendo vídeos informativos de qualidade. Graças ao mar de desinformação que as redes se tornaram, essa é uma iniciativa fundamental para trazer o norte para vocês se manterem sempre bem informados. Science Vlogs Brasil! E eis que chegamos em um dos meus vídeos mais polêmicos de 2019. A minha resposta ao documentário sobre a ditadura militar feita pelo Brasil Paralelo. Oh, esse aí foi brabo, hein? O que aconteceu é que quase no mesmo dia em que eu lancei o meu vídeo para falar sobre a ditadura militar, o Brasil Paralelo também lançou um documentário de quase 2 horas com análise deles sobre o assunto. Muita gente me enviou o material deles falando que o meu vídeo estava errado e o deles estava certo. E cara, quando eu terminei de assistir essas 2 horas, eu fiquei realmente preocupado com o potencial de desinformação e lavagem que os caras tentaram fazer com as pessoas através daquele vídeo. Por isso eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, comecei a trabalhar integralmente para conseguir preparar uma resposta que fosse à altura para eles e trazer o norte, pelo menos para os meus seguidores. Então eu fiz um documentário de 1 hora de duração e uma quantidade absurda de informações, analisando trecho por trecho do documentário deles, diferenciando o que faz sentido, o que não faz, o que foi omitido ou o que foi completamente distorcido. Diferente deles, eu disponibilizei uma lista inteira de pesquisa com artigos, documentos, livros, vídeos, podcasts e mais um mar de informação para quem quiser se aprofundar mais no assunto por meio de fontes confiáveis. Porém, quando eu olho para trás, eu diria que este foi o vídeo que eu mais pequei durante o ano. Não pela informação, porque essa foi elogiada por historiadores, incluindo professores de universidades respeitadas aqui no Brasil e pesquisadores que estudam exatamente este período vieram elogiar a seriedade do meu trabalho. O que eu acho que eu pequei foi na abordagem escolhida durante o documentário. O que eu quis deixar claro para todo mundo é que o documentário em questão não era um documento histórico, mas uma peça de propaganda olavista, conspiratória, importada diretamente de dentro da escolinha do Olavo, que é tão intelectual que já afirmou não saber contra-argumentar os terraplanistas, por exemplo. Isaac Newton, Einstein, esses aí não têm ideia do que estão falando, é só besteira. Agora, quanto aos terraplanistas, esses aí têm um raciocínio admirável. E nisso eu acabei sendo um pouco agressivo, um pouco debochado, e eu percebi que eu acabei afastando algumas pessoas que eu gostaria de ter atraído. Mas isso me fez aprender uma lição muito importante. Para quem não tem base de estudo nenhuma,
A forma como você vai passar esse conhecimento é a parte mais importante. Se a pessoa assiste 2 documentários e entende muito pouco do que está sendo dito, ela vai prestar mais atenção em como que isso está sendo transmitido. E nesse sentido, o Brasil Paralelo chegou mais perto de acertar do que eu. O que é uma pena, porque eles acabaram convencendo um monte de gente sem estudos das loucuras conspiratórias do Olavo, colocando a esquerda como se fosse uma espécie de câncer social numa visão totalmente enviesada que infelizmente vem ganhando força no Brasil. Um outro problema gerado nesse vídeo é que muita gente me passou a ver como um traidor comunista por eu ter me dedicado neste vídeo a defender a esquerda. Aí galera, ó, o Slow é comunista, hein? Agora tá todo mundo proibido de ouvir o que ele tem a dizer, porque o que importa é o rótulo e não as ideias. E galera, eu fiz isso no objetivo de equilibrar as ideias. Vocês têm que ter em mente que eu tava respondendo ali um documentário indiscutivelmente de extrema direita, que cria toda uma narrativa conspiratória para colocar todo o mal da sociedade como culpa da esquerda. E isso durante a subida de um governo autoritário que se elegeu com esse mesmo discurso. Então eu vi necessidade de equilibrar esses pontos e defender a esquerda sim. Da mesma forma como rolou o atentado do Charlie Hebdo há uns anos atrás, que as redes foram tomadas por ódio aos muçulmanos, eu vi a necessidade de defender os muçulmanos também. Porque não é porque em alguns países ditatoriais islâmicos acontece um monte de merda que todo muçulmano deve ser colocado no mesmo pacote. Será que o Slow é um muçulmano disfarçado então? Ou até mesmo quando a esquerda estava no seu auge do protagonismo das narrativas das redes, colocando a direita como se fosse todo o mal da sociedade, eu fiz um vídeo sobre conservadorismo para explicar um pouco das raízes da ideia e até me mostrando como que eu me identificava com algumas delas. Ninguém aí quer me chamar de conservador por causa daquele vídeo, né? Mas fácil me taxar de comunista porque eu cumpro o meu papel de cidadão ao criticar o atual governo. O ponto é que eu acho perigoso quando os discursos e visões de mundo começam a caminhar muito para os extremos. Talvez por ingenuidade minha, mas eu acho importante utilizar o meu canal aqui, o meu alcance, para tentar equilibrar os discursos e criar uma conexão entre as diferentes partes. Porque essa me parece ser uma forma saudável da gente debater e amadurecer as nossas ideias, sem a necessidade de projetar um grande inimigo, como eu cheguei a comentar neste vídeo aqui. Ah, Slow, sempre soube, desce desse muro aí, seu isentão. Eu não sou muito fã de rótulos, mas a essa altura eu imagino que se você me acompanhar nas outras redes, você vai perceber que eu não sou de isentar a minha opinião. Então, para facilitar a vida dos que não conseguem dormir em paz sem saber o posicionamento político dos outros, esse aqui é o meu resultado do Political Compass, que é um questionário popular que você responde e te traz uma noção por alto de onde mais ou menos você se posiciona no espectro político, levando em consideração a esquerda e a direita econômica e o perfil do Estado, sendo autoritário ou libertário. E como vocês podem ver, neste momento da minha vida, eu me encaixo mais ali no centro do espectro da esquerda, assim como bem inserido no campo liberal. Então, para os liberais que reclamam de mim, não há razão para isso, já que aparentemente eu sou mais liberal do que muitos de vocês. E eu vou deixar o link do teste aqui para quem quiser fazer também, porque eu tenho certeza que tem muito bolsonarista aí que se diz liberal, mas se for fazer o teste vai cair lá no campo azul, que representa a direita econômica e o Estado autoritário, que nada tem de liberal. Então, para quem tem obsessão em querer me enquadrar em algum lugar, saiba que eu estou muito mais próximo de Gandhi do que de Stalin, de acordo com este gráfico, e se você caiu lá no campo azul, cuidado, porque o Hitler tá logo ali te olhando. Mas o nazismo é de esquerda. E a Terra é plana. E tenha em mente que o Political Compass é uma forma simples, popular e bastante limitada de classificar as pessoas. Se vocês quiserem compreender os seus posicionamentos mesmo, vão precisar fazer testes mais profundos, mais abrangentes. E eu vou deixar aqui na descrição um link para um outro teste um pouco mais amplo e complexo para quem estiver interessado. Django, o comedor de criancinhas. 2019 também foi um ano de muita dedicação nas minhas outras redes sociais. Eu compartilhei uma quantidade absurda de informações quase diárias com vocês pelo Twitter, incluindo opiniões, estudos científicos, matérias jornalísticas, além de fazer críticas pesadas a outros influenciadores e políticos que estão cada vez mais utilizando a plataforma para propagar as suas ideias, nem sempre razoáveis. Por isso é importante que tenham pessoas por lá para equilibrar essa balança e mostrar que ainda existe vida inteligente e sensata na internet. Se o povo tá lá, vamos levar a educação até eles. Assim como o trabalho diário no meu Stories do Instagram. Para quem ainda não acompanha, tá rolando a versão Insta do Slow News.
Todos os dias é só você clicar no meu Stories e acompanhar um compilado de várias matérias e estudos que eu printo e coloco lá para vocês. Essa é uma forma muito fácil e rápida de vocês se manterem sempre atualizados e ainda passando pelos meus critérios de análise de informação. Além de, claro, não perderem nenhuma novidade sobre o meu trabalho nas redes. Então, me sigam lá porque em 2020 terá muito mais. Em 2018 saiu um estudo demonstrando que os americanos estão ingerindo entre 39 e 52 mil partículas de microplástico por ano. Isso acontece por várias razões, já que o microplástico se tornou um problema global, espalhado tanto pelos oceanos como até pelas correntes de vento pelo mundo. Por isso eu fiz um vídeo para explicar várias dessas questões sobre um dos grandes problemas que nós temos para resolver neste momento. Além de dicas para evitar que você consuma tanto microplástico sem nem perceber. Então confere lá porque essa pesquisa ficou show. Rapaz, mas olha isso. Mas que maravilha, quanta água viva. Ah, meu Deus, que delícia. Depois da minha resposta ao Brasil Paralelo, eu abri uma espécie de portal do inferno com um monte de olavistas vindo comentar no meu canal. E o que eu percebi, pra variar, é que a maior deficiência dessas pessoas é a sua capacidade de avaliar a credibilidade das fontes das informações que elas recebem. Por isso eu produzi um vídeo com um tutorial básico de 30 minutos, bastante didático, para orientar essas pessoas a como pesquisarem e se posicionarem na internet. Como fazer uma boa pesquisa, a importância de escolher boas fontes, assim como a diferença entre jornalismo e junk news, que é crucial saber diferenciar para se manter bem informado nesses tempos de pós-verdade nas redes. Ah, que é isso aqui, Slow? Ó, presta atenção, cara. O mesmo cara que escreveu esse negócio aqui tá dizendo que não sabe direito informar da Terra, né, cara? Melhor já ficar com o pé atrás, né? E eis que chegamos na crise da Amazônia. Esse foi certamente um dos melhores vídeos de 2019 no canal. Em menos de 30 minutos eu apresentei uma pesquisa jornalística e científica gigantesca sobre o assunto, com várias páginas de referências para conectar todos os pontos necessários para vocês compreenderem o que de fato aconteceu para resultar nas maiores queimadas da Amazônia da última década. Todo o sucateamento das políticas ambientais, o descaso com o meio ambiente, a vista grossa e a impunidade para grileiros e garimpeiros, os atritos nas relações internacionais, o impacto da imagem do Brasil lá fora, assim como estudos sobre o impacto e a importância da Amazônia para o mundo todo. Se você quiser se atualizar rapidinho e ganhar bons argumentos sobre esse episódio que marcou 2019, esse vídeo foi feito para você. Vocês viram as respostas que a gente deu para Alemanha e Noruega? Muito boas! Continue com os memes, vamos lá, só não fala nada de desmatamento porque a gente não quer queimar a imagem do Brasil lá fora. Em seguida eu dei continuidade à minha série sobre as pesquisas do Zika vírus. Desde o surto da microcefalia no Brasil em 2015, eu venho acompanhando as novidades e estudos científicos sobre esse assunto. Já descobrimos a relação do vírus com problemas neurológicos em bebês, assim como uma possibilidade bastante promissora de utilizá-los em tratamentos de tumores cerebrais. E agora, mais recentemente, também descobriram que o Zika é capaz de infectar cérebros adultos, causando sintomas como perda de memória e confusão mental. Para sabermos o grau de incidência e a duração dos sintomas, só com mais tempo e mais estudos sobre o assunto. Ah, não diga, então quer dizer que é o mesmo maldito mosquito que transmite dengue, chikungunya e febre amarela? Isso é o mosquito do capeta. E agora sim, em outubro de 2019 foi quando eu lancei o vídeo mais esperado do canal. Exatos um ano após o episódio do Bannon nas eleições, eu consegui finalizar um dos documentários mais importantes e sem dúvidas um dos melhores vídeos do canal. A milícia virtual do Bolsonaro. Esse vídeo aí pra mim é uma bela obra e vai ser difícil superar. Eu basicamente fundamentei em estudos jornalísticos e artigos científicos os bastidores das redes sociais brasileiras, explicando didaticamente parte considerável da tática de manipulação que estão causando nas redes sociais brasileiras ao longo do ano inteiro. A utilização de robôs, ciborgues, a produção de sites de fachada, as botnets, os disparos em massa de mensagens em grupos de WhatsApp, além de esclarecer as denúncias de irregularidades nas campanhas eleitorais não só do Bolsonaro, mas algumas do PT também. E o PT, Ju? Tem que falar do PT, ó. Mas e o PT? E o PT, Ju? Cadê? E o PT? Esse foi um vídeo para colocar luz em parte das táticas que estão sendo utilizadas principalmente pela extrema-direita, com o uso abusivo da desinformação para confundir as pessoas, criando conspirações e colocando elas contra a imprensa dos países. A pesquisa desse vídeo tá tão relevante que eu fiquei sabendo que ele rodou dentro do Congresso para dar uma orientada nos políticos, principalmente os que estariam participando da CPMI das fake news. Eu mandei esse vídeo para tudo quanto é jornalista,
político, influenciador. E eu acredito que quanto mais o tempo passar, mais valorizado esse vídeo será, porque é inevitável que a gente comece a discutir os efeitos do aparelhamento das redes sociais e os seus impactos na sociedade daqui pra frente. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, porque esse aí tá imperdível e extremamente esclarecedor. Ah não, Slow, não, fica no mantra dos dois lados, é uma falácia, mas já virou política de convivência. Chegando na reta final do ano, para sair um pouco dessa loucura do Brasil, da sociedade, do planeta Terra, eu resolvi me aventurar um pouco no sistema solar. Mais especificamente, em quais lugares nós já temos fortes evidências da presença de água líquida fora do planeta Terra no sistema solar. Esse vídeo ficou bem legal, onde eu falo sobre a possibilidade de oceanos inteiros de água líquida nos subsolos de luas de planetas como Júpiter, Saturno, entre outros exemplos. Quais os ingredientes necessários para o surgimento da vida como nós conhecemos? Ah lá! Planeta Terra enviando outra sonda espacial. Passaram perto dessa vez, hein? Voltando para o planeta Terra e se aproximando do final, eu lancei um vídeo sobre o caso dos brigadistas presos lá na Amazônia acusados de terem iniciado fogo criminoso na região. Porém, como demonstrado no vídeo, as acusações e provas parecem frágeis até o momento, levantando suspeitas de que essa prisão faria parte de uma armação política, tanto para desviar a atenção dos grileiros e proprietários de terra, que são os principais suspeitos por investigações da Polícia Federal, como também para gerar uma peça de propaganda política que fortaleça as infundadas acusações de que ONGs estariam por trás do fogo criminoso na Amazônia, como foi sugerido pelo Jair algumas vezes. Os brigadistas já foram soltos, mas é importante que a gente não deixe essa história ser jogada para debaixo do tapete, justamente para que ela não se repita tão facilmente. Quem quiser ficar por dentro é só acessar a lista de referências disponibilizada neste vídeo. Olha aí, como é que vocês não estão vendo, cara? Coloca o vídeo de trás pra frente que vai ficar claro que são eles que estão colocando fogo na mata, porra. E finalmente, o último vídeo de 2019 no canal do Slow foi sobre um experimento interessantíssimo publicado na Cell no final do ano passado. Os cientistas descobriram uma forma de converter uma bactéria comum encontrada dentro do seu intestino para passar a consumir CO2 como principal fonte de alimento e, quem sabe, produzir biocombustíveis algum dia. Claro que para que isso faça sentido, eu fiz toda uma contextualização bastante didática para você ficar craque em questões de biotecnologia, entrando na engenharia genética e com ótimas lições sobre a teoria da evolução. Por isso, se você não assistiu, corre lá porque o resultado ficou muito bom. E claro que nada disso teria sido possível sem todo o apoio daqueles que acreditam na importância do meu trabalho. Esse foi o ano em que eu consegui ir aumentando aos poucos a quantidade de apoio, o que é essencial, porque parte considerável disso é convertida para que eu esteja sempre melhorando a qualidade e a frequência dos meus vídeos aqui no canal. Então considere esse vídeo aqui uma prestação de contas por todo o meu trabalho nas redes ao longo de 2019. É claro que a gente pode estar sempre melhorando e é exatamente este o meu objetivo em 2020. Então muito obrigado a todos que acompanharam, apoiaram, deram likes nos vídeos, fizeram comentários me elogiando, me criticando e contribuíram para essa dinâmica legal que a gente constrói entre a gente, que eu tenho certeza que é muito produtiva para todo mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado da retrospectiva 2019, fiquem acompanhando o canal do Slow, porque vem aí um ótimo 2020 para todos nós.